O golpe continua e ontem foi aprovada a redução da pena do Bolsonaro de 27 anos para apenas 2 anos e 3 meses. Se ele trabalhar e estudar na prisão e for descontado o período que ele já esteve preso em domicílio, na metade do ano que vem ele já está livre. Foram 291 votos favoráveis e 148 votos contrários. Onde está marcado de vermelho são todos os partidos que votaram contra essa redução da pena do Bolsonaro, e onde está marcado de verde são todos os partidos que votaram a favor. Se você for verificar aqui na sigla desses partidos, você vai ver que toda a esquerda votou contra e toda a direita, extrema-direita e centrão votaram a favor. Quando Flávio Bolsonaro falou no domingo passado que o preço da sua desistência à candidatura à presidência em 2026 seria a anistia do Bolsonaro, o recado foi dado, a direita e o centrão foram lá e já reduziram a sua pena, porque esse é apenas o começo da anistia do Bolsonaro. Para o ano que vem será votado a anistia 100%, ampla e restrita e geral, onde até os direitos políticos do Bolsonaro eles vão devolver. E a moeda de troca que o centrão e a direita irá cobrar por todas essas benesses ao Bolsonaro será o Bolsonaro se comprometer a apoiar publicamente a candidatura do Tarcísio à presidência. E tudo isso porque com o Tarcísio na presidência, caso eleito, significa a paralisação, a estagnação de todas as investigações feitas pelo STF, pela Polícia Federal, contra os grandes caciques do centrão e da direita. Só para você ter ideia de quão enrolada essa galera está, são 4 investigações em curso. Investigação sobre desvio de emendas, que está sob o comando do Flávio Dino. Investigação da Carbono Oculto e da refinaria da Refit. Todas essas duas com vínculos com facção, aquela das 3 letrinhas, e a investigação do Banco Master. Então, se o Lula for reeleito em 2026, significa que esses caciques irão para a cadeia, porque é exatamente o tempo que vai levar para que a PF consiga chegar em todos eles. E por isso que eles precisam desse grande acordão para estancar a sangria semelhante àquele do Romero Jucá, que acabou terminando no impeachment da Dilma, que não permitiu que a PF blindasse o Eduardo Cunha. E o novo Eduardo Cunha dessa vez chama-se Davi Alcolumbre, do União Brasil, um dos partidos onde mais tem políticos e dirigentes investigados nessas 4 operações que eu citei. Davi Alcolumbre até este mês passado vinha jogando junto com a parceria com o governo o tempo todo. De repente, com a operação do Banco Master, que chegou em nomes indicados por ele, a situação mudou da água para o vinho. E ele já agendou, já disse que vai votar a redução da pena do Bolsonaro na semana que vem. E o governo Lula está ciente de toda essa articulação coordenada entre o Alcolumbre e o Hugo Mota e não pretende recuar. Inclusive, nós precisamos ir às ruas nesse próximo domingo mostrar para o governo Lula que ele não está só nessa luta contra esse Congresso inimigo do povo. Em São Paulo já está agendado para domingo, dia 14, às 14 horas lá no MASP. Assim que for divulgado os locais e horários dos outros endereços nas outras capitais, eu venho aqui para divulgar para vocês. Então não esqueça de me seguir e de compartilhar esse vídeo, porque a gente precisa mobilizar o povo brasileiro contra esse Congresso inimigo do povo. Que eu queria ver esse ânimo todo do Congresso era para aprovar o fim da escala 6x1, não para defender bandido como o Bolsonaro. Só para vocês terem ideia da gravidade do que foi aprovado ontem, todos os crimes contra o Estado de Direito praticados desde o segundo turno de outubro de 2022 estão simplesmente com as suas penas reduzidas. E mais do que isso, todos os crimes cometidos a partir de agora contra a nossa democracia também irão ter automaticamente uma redução das suas penas. Olha o sorriso cínico e sarcástico do Hugo Mota, desdenhando do discurso de deputados da esquerda enquanto se manifestavam contrário a esse abuso cometido por ele ontem. Isso aqui foi na hora que a Fernanda Melchiona estava discursando, e ele também agiu do mesmo jeito quando a deputada Benedita da Silva estava discursando. E inclusive ainda falou mentiras contra a deputada. Ele estava num clima, numa sintonia perfeita ontem com os deputados da extrema-direita. Sem falar as inúmeras vezes que ele ficava no celular enquanto os deputados da esquerda discursavam. Hugo Mota, você só é tigrão com a esquerda. Com a extrema-direita você é uma tchutchuca. O deputado Glauber e demais
deputados da esquerda que foram agredidos ontem pela Polícia Legislativa cumprindo ordem do Hugo Mota fizeram exames de corpo de delito. O Glauber vai registrar um boletim de ocorrência contra o Hugo Mota. O Lindbergh diz que o Hugo Mota não tem mais condições de seguir na presidência da Câmara dos Deputados, alegou os 2 pesos e 2 medidas praticados por ele ontem e disse que ele está cometendo crime ao desobedecer ordens judiciais do STF e não cassar o mandato da Carla Zambelli e do Alexandre Ramagem, todos eles já condenados. O Hugo Mota é tão tchutchuca com a extrema-direita que ele deu 5 sessões para que o Eduardo Bolsonaro se defenda das suas faltas, porque fugiu para os Estados Unidos para tramar contra a nossa soberania e contra a nossa economia. O Davi Alcolumbre está tão disposto a afrontar, a atacar o governo Lula e o STF, que mesmo o STF estando em pauta do julgamento sobre o marco temporal das terras indígenas, ele foi lá, acelerou a votação e aprovou ontem a PEC do marco temporal, onde determina que somente as terras indígenas demarcadas e habitadas em 1988 devem permanecer com os indígenas. Tudo isso anterior a 1988 deve permanecer com quem roubou as terras dele. Em relação à redução da pena dos Bolsonaros, de todos os bolsonaristas golpistas, ministros do STF falaram que caberá ao judiciário reavaliar a reaplicação de penas e que essa redução ela não será automática. E falando no dito cujo, ele pediu ao Alexandre de Moraes para ir ao hospital fazer 2 cirurgias, uma relacionada ao seu soluço e outra relacionada a uma hérnia que ele tem, e pediu para que ele fosse preso em prisão domiciliar com o uso da tornozeleira eletrônica, uma tornozeleira semelhante àquela que ele tentou quebrar. Aí eu fico me perguntando, como é que esses médicos do Bolsonaro agendaram uma cirurgia para ele fazer, sendo que o Bolsonaro não fez os exames para confirmar essa cirurgia, porque ele está preso? Eu nunca vi alguém ir para a sala de cirurgia sem ter passar por uma bateria de exames para verificar se realmente é necessário fazer essa cirurgia. Só para concluir, a justiça determinou o fim dos recursos financeiros públicos gastos com os servidores que atendem o Bolsonaro, incluindo seus assessores e segurança particular, durante todo o período em que ele estiver preso, porque não faz sentido gastar dinheiro público mantendo essa equipe, sendo que o Bolsonaro está preso. O juiz atendeu o pedido do Pedro Rousseff, que solicitou o cancelamento dessa verba.